Os primeiros segundos da sua manhã determinam quem você vai ser o dia inteiro. Não é exagero, é ciência, filosofia, é o que os estoicos sabiam há 2000 anos e que a maioria das pessoas ainda ignoram quando pega o celular antes mesmo de respirar fundo. Pense comigo, você abriu os olhos hoje e teve esse momento breve e silencioso entre o sonho e a realidade, que aconteceu logo em seguida, uma notificação, uma preocupação, uma lista mental de tudo que precisa ser feito. É assim que começa mais um dia, não com intenção, não com reação. Se você já acordou, já cansado, já ansioso, já irritado, sem uma razão clara, se você sente que seus dias começam antes de você ter tempo para se encontrar, esse vídeo foi feito exatamente para você, porque hoje eu vou te mostrar 5 frases, 5 verdades simples que pessoas mentalmente fortes repetem para si mesmo toda manhã. Eles não levam mais de 1 minuto, mas que elas fazem com a sua mente, com a sua energia, com a sua postura diante ao mundo, e isso dura o dia inteiro. Eu vou te deixar o mais poderoso de todos por último, você vai entender porque quando chegar lá. Mas antes das 5 frases, preciso te contar uma coisa que quase ninguém percebe sobre amanhã. Sabe aquele momento, logo depois que você abre os olhos, aquele primeiro segundo de silêncio onde o mundo ainda não chegou até você? Os estoicos chamavam isso de janela dourada. Marco Aurélio escrevia sobre ela, Epicteto protegia como se fosse bem mais valioso do dia, porque é exatamente nesse momento que sua mente está mais aberta, mais receptiva e mais moldável. A ciência moderna confirmou isso. Pesquisadores chamaram o estado de hipnagogia. Essa transição entre o sono e a vigilância, onde as ondas cerebrais ainda estão lentas, o córtex pré-frontal ainda está aquecendo e você está literalmente no estado mais sugestivo do dia. O que a maioria das pessoas fazem com essa janela dourada? Pega o celular, abre notificações, mergulha diretamente no caos do mundo antes de ter se encontrado consigo mesmo. Não é fraqueza, não é preguiça, o mundo foi literalmente projetado para fazer isso com você. Bilhões de dólares foram investidos em algoritmos desenhados para criar sua atenção antes que você tenha a chance de decidir o que vai fazer com ela. Então você passa o dia inteiro reagindo a e-mails, conversas, notícias, humor e outras pessoas, e respectivamente que você nem escolheu ter. Carl Jung disse uma coisa que ficou na minha cabeça: até você tornar inconsciente a consciência, ela vai dirigir sua vida. E você vai chamar isso de destino. Isso que acontece quando deixamos amanhã acontecer sem intenção. O inconsciente, as preocupações, medos e padrões antigos assumem o controle e nós achamos que estamos vivendo, mas estamos apenas sendo levados. Marco Aurélio, que governava o maior império do mundo, conhecido quando enfrentava guerras, pragas, traição, políticas, começava cada dia escrevendo não relatórios, não estratégias militares, pensamentos, lembranças para si mesmo quem ele queria ser naquele dia. Ele sabia que nenhuma batalha externa seria vencida sem o primeiro vencer a batalha interna de cada manhã. E aqui está algo muito importante: ele não fazia isso porque era o imperador, fazia isso porque era humano, porque entendeu cedo que a mente sem direção vai sempre para o caminho de menor resistência, e que é o caminho da ansiedade, da comparação, do piloto automático. Direção não é coisa de fraco, é coisa que escolheu acordar com propósito. Então, se você está cansado de começar seus dias já atrás, se você quer parar de se deixar o ontem contaminar o hoje, se quer chegar no fim do dia sentindo que você viveu de verdade, não apenas sobreviveu, o que vem a seguir é para você. 5 frases, cada uma baseada no princípio estoico, que tem resistido a milhões de testes, cada um com uma prática concreta que você pode aplicar amanhã de manhã. Vamos começar. Frase 1. Sou grato por estar aqui. Antes de qualquer coisa, antes da lista, dos textos, do café, antes de abrir o aplicativo, de pensar no trabalho e chegar no clima ou as notícias, pare. 3 respirações longas, presente com intenção. Diz para você mesmo: sou grato por estar aqui. Não porque a vida está perfeita, não porque tudo é resolvido, não porque você está animado, mas porque você está presente, porque você ainda tem tempo, porque esse dia, esse exato momento, não é garantido. Isso parece óbvio, exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca para sentir de verdade. A gratidão não é uma emoção fofa de card de motivação, ela é uma arma, uma interrupção liberada no loop automático da ansiedade que começa a girar assim que você acorda. Pense no que normalmente acontece quando você abre os olhos. A mente já começa: tenho reunião hoje, termino aquilo, preciso ligar para o fulano, o dinheiro tá curto, a situação está difícil, e isso antes do café da manhã. A gratidão interrompe esse loop, ele não nega o problema, ele simplesmente coloca você em outro canal antes de você mergulhar neles. Estudos das universidades Harvard e Berlin, que publicou no Journal of Positive Psychology, confirmaram que pessoas que praticam gratidão diária reportam consistentemente mais otimismo, dorme melhor, tem sistema imunológico mais forte e constrói um relacionamento mais sólidos. Não porque a vida deles é mais fácil, mas porque o foco deles é diferente. Onde os outros veem obstáculos, eles veem chance. Onde os outros aceleram, eles param por um segundo. E esse segundo faz toda a diferença. Platão já dizia: uma mente grata é uma mente grande. Quem acaba atraindo para si grandes coisas, não como promessas místicas, como efeito direto de causa e consequência. Quando você começa o dia reconhecendo o valor de que tem, a saúde que funciona, o teto sobre sua cabeça, as pessoas que te amam,
problema é que você ainda tem capacidade de resolver. Suas decisões mudam, sua postura muda, a forma como você trata as pessoas ao seu redor muda. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: quando você acorda de manhã, pense no privilégio de estar vivo. Respirar, pensar, desfrutar e amar. Isso não é para a poesia, isso era a prática diária de um homem que carregava o peso do mundo nas costas. E tinha dias ruins, tinha dias bons, tinha dias de traição, de perda, de incerteza, mas ele escolhia começar de um lugar de reconhecimento, não de performance, de reconhecimento real, que é uma prática concreta. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, coloque a mão no peito, sinta o coração batendo e diga em voz alta: eu sou internamente uma coisa especificamente pela qual que você é grato, não genérica, específica. Eu não sou grato pela saúde, mas eu sou grato por ter acordado sem dor, por ter dormido, por ter chance de tentar de novo. Especificamente, ativa o cérebro de forma diferente. Ele faz com que a gratidão seja real e não automática. Então, você vai notar algo, aquela sensação de aperto no peito com quem normalmente começa o dia, e ela perde um pouco de força, não desaparece, mas você não começa mais de dentro dela, você começa antes dela. E esse é o poder dessa primeira frase, é simples, direto, mais profundo do que parece. Frase 2. Ontem não me pertence mais. Você conhece aquele tipo de pessoa que acorda já carregado de peso do dia anterior? Que o corpo descansou, mas a mente não. Que entra numa terça-feira ainda brigando internamente com a segunda-feira. É comum, é humano, é uma das coisas que mais drena a energia de manhã, antes de mesmo de qualquer coisa acontecer. A mente humana tem viés fascinantes, traiçoeiros, chamados de negatividade. Ela é biologicamente programada para lembrar mais intensamente das coisas negativas do que das positivas. Isso serviu de sobrevivência nos nossos antepassados. Lembrar do predador era mais importante do que lembrar do pôr do sol bonito. Mas hoje o predador é um comentário ácido que alguém fez, é um e-mail que você não deveria ter mandado, é uma discussão que ficou sem resolução, é um pequeno erro que você replay na cabeça como se fosse o vídeo em loop, é você entrar no dia carregando esse peso. É como tentar correr uma corrida com uma mala cheia de amarras nas costas. Você até corre, mas nunca no seu ritmo, nunca com tudo que você tem. É hora de dizer a você mesmo: o ontem não me pertence mais. Essa frase não é negação, não é fingir que o passado não acontecerá, é uma declaração de direção. É você desenhando uma linha clara entre o que foi e o que você está construindo agora. Carl Jung disse algo que ainda ecoa: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Isso é ouro puro, porque o que aconteceu ontem pode explicar sua dor, mas não define o seu caminho. Você que decide qual história contar para si mesmo hoje. Epictetus, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que não é o evento que machuca, é a interpretação que carregamos dele. Dois homens podem passar pela mesma experiência difícil, um carrega como uma cicatriz que o define e o outro carrega como uma lição que o transforma. A diferença não está no evento, está na escolha como reportar a ele. Ontem você pode ter dito uma coisa errada, pode ter perdido a paciência, pode ter perdido uma oportunidade, pode se arrepender de algo, tudo bem, isso é normal, isso é humano. A questão: você vai viver ali para sempre, vai transformar sua segunda-feira difícil no tema central da sua terça-feira, da sua semana, ou do seu mês ou do seu ano. Os estoicos tinham uma prática chamada amor fati, o amor que foi, não no sentido de gostar do sofrimento, mas interagir, de ver mesmo momentos difíceis, de fazer parte de que você está se tornando, e que nenhum deles merece mais atenção do que o momento que você está agora. Aqui está uma palavra que visualiza que funciona. Amanhã, antes de levantar da cama, feche os olhos, imagine que você está carregando uma mochila nas costas. Dentro dela, coloque tudo que ainda está pesando no dia anterior: os arrependimentos, a conversa que não saiu bem, o erro, a preocupação. Agora imagine essa mochila escorrendo dos seus ombros devagar, você sente o peso saindo, ela bate no chão, você fica em pé mais leve. Não é dramatização, é neurologia, é o cérebro respondendo à visualização de forma semelhante à experiência real. Quando você pratica esse ato de soltar, o sistema nervoso recebe um sinal: estamos seguros, estamos começando de novo. E depois diga em voz alta: eu apenas internamente ontem não pertence mais a mim. Não como mentira, como decisão, porque o passado é fixo, você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar completamente quanto de espaço você dá a ele dentro de você hoje, esse espaço que você libera, e de onde presente vai morar. Frase 3. Eu controlo a minha mente. O mundo vai gritar com você hoje. Vai te empurrar, vai te colocar no modo reativo antes que você tenha dito tempo de decidir quem você quer ser. Um e-mail com um tom errado, uma notícia perturbadora, uma fila demorada, um comentário que você não pediu. E tudo isso vai pedir implorar pela sua reação imediata. Marco Aurélio escreveu: quando governa um império que enfrenta guerras, pandemias e conspiração, uma coisa que nunca envelheceu. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele não estava falando de meditações da montanha, estava
falando da segunda-feira de manhã, do e-mail da pessoa que detesta, da situação que sai do controle. Diga para você mesmo: eu controlo minha mente. Não os eventos, não a pessoa, não o trânsito, não o mercado financeiro, o humor do chefe ou o clima do tempo, só a mente, mas a mente e tudo. Os gregos antigos tinham uma palavra para isso: amegonikon, o centro do comando interno, um lugar onde você governa a si mesmo. Para os estoicos, cultivar esse centro era uma tarefa mais nobre e mais urgente de uma vida. A neurociência moderna chegou na mesma conclusão por outro caminho. O cérebro é plástico, ele se revira com base no que você pratica. Se você passar cada manhã reagindo, scrolleando, consumindo notícias, angustiando, comparando a sua vida com as do outro, você está literalmente treinando seu cérebro para ser mais ansioso, mais reativo e mais disperso. Mas se você passa suas manhãs ancorando, respirando, escolhendo e observando, você está treinando seu cérebro para ser mais calmo, mais focado e mais resiliente. Aristóteles diz: somos o que repetimos fazer. Excelência não é um ato, mas é um hábito. Troca excelência por calma, a frase fica ainda mais poderosa. Você não se torna mentalmente forte de uma vez, você se torna sendo escolhendo cada manhã porque quem quer ser naquele dia. Aqui está algo prático. Experimente passar os primeiros 60 segundos depois de acordar sem nenhum input externo, sem telefone, sem rádio, sem conversa, só você e sua respiração. Sente na beira da cama, respire lentamente, expire mais lentamente e ainda os pensamentos não vão vir, porque sempre vem. Mas em vez de seguir cada um deles, observe, imagine quem são as nuvens passando no céu. Você não é as nuvens, você é o céu. E essa distinção entre ser o pensamento e observar o pensamento é a coração da broa prática estoica de mente. E também o que separa pessoas que reagem das que respondem. Carl Jung escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Aquele minuto de silêncio de manhã, você olhando para dentro, você despertando antes que o mundo acorde, começa a te puxar. E quando você finalmente sai para o dia, vai notar algo diferente. Não que os problemas sumiram, eles não são, mas você vai entrar neles com um pouco mais de espaço interior, um pouco mais de distância entre o estímulo e a sua resposta. Esse espaço, onde é sua liberdade mora. Porque no final, o único território que você é verdadeiramente seu é sua mente. O mundo pode tirar uma coisa, mas você pode se tirar de dentro de você mesmo. Então cuide disso, treine isso, diga isso toda manhã. Como ser dependência de tudo, porque depende. Eu controlo a minha mente. Frase 4. Bondade é minha força. Tem um tipo de pessoa que você percebe quando entra no ambiente. Ele não fala mais alto, não domina o espaço, não precisa provar nada, mas a presença dela muda o ar, o lugar, as conversas ficam mais honestas, pessoas ao redor ficam um pouco mais à vontade. Algo nela que ao mesmo tempo suave e absolutamente sólido. Você já conheceu alguém assim? Ou pelo menos já sentiu esse tipo de presença? Isso não é carisma, não é status, não é um resultado de um curso de liderança. É algo mais fundo, é a paz de alguém que escolheu ser bom antes do mundo exigir isso dela. Marco Aurélio escreveu: a bondade é invisível, se for sincera, não fingida, não performativa, que mesmo a pessoa mais maliciosa pode fazer você se continuar, tratá-la com bondade e permanecer firme. Exatamente isso, diga para você mesmo: bondade é minha força. Espera, porque eu sei que você pode estar pensando: ser bondoso no mundo assim, isso não é ingenuidade? É que está o ponto do estoicismo deixar absolutamente claro. Bondade não é passividade, não é deixar as pessoas passarem por cima de você, não é sorrir quando te trata mal, não é evitar verdades difíceis. Bondade verdadeira, existe uma força em que qualquer agressividade ela requer um autocontrole, requer a capacidade de pausar antes de reagir, requer humildade para ouvir antes de julgar e a coragem para estender graça mesmo quando não é merecida. Isso não é fraqueza, é maestria. Nós vivemos numa cultura que confunde dureza com força, que acha que ser frio, distante ou sarcástico é sinal que você está no controle, que ser difícil é um traço de personalidade admirável. Mas os estoicos, os guerreiros da mente, não pensam de palavras bonitas. Ensinavam exatamente o oposto. O homem mais forte não é o que controla os outros, é o que se controla. Carl Jung disse: conhecer sua própria escuridão é o melhor método de lidar com a escuridão dos outros. Isso bate fundo, porque quando você reconhece suas próprias inseguranças, seus próprios medos, suas próprias feridas, você começa a ver mesmas coisas nas outras pessoas. E é aí que fica mais difícil não levar tudo para o lado pessoal, porque você sabe que as pessoas que agem mal estão quase sempre carregando algo que você não vê. Sócrates disse: seja gentil, pois toda pessoa que você encontra está travando uma batalha difícil. Não como um clichê, como um diagnóstico que precisa ser mais preciso da condição humana. Comece o dia com esse entendimento. Você vai se relacionar com o mundo de forma completamente diferente. Você vai falar com mais precisão e menos impulsividade, vai agir mais devagar e com mais sabedoria, vai entrar em menos conflitos desnecessários e vai sair de cada interação se sentindo que você foi você mesmo, não uma versão reativa, diminuída, defensiva de você. Aqui está uma prática antes de sair de casa amanhã. Pense em uma coisa específica e pequena que você pode fazer a alguém hoje. Não precisa ser grande, um elogio genuíno, uma pausa real para ouvir, uma mensagem inesperada para alguém que você não fala faz
mais tempo, uma paciência ou mais com alguém que costuma te irritar. O ato em si pode parecer pequeno, mas o que ele faz dentro de você é enorme. Cada ato de bondade intencional reforça sua identidade como alguém que age com propósito, não com impulso. E aqui está o paradoxo maravilhoso. Você provavelmente vai fazer mais por você do que pela pessoa que recebe, porque a bondade não é uma doença, é um modo de ser. E quando vira moda de ser, você para de entrar nos ambientes tentando tirar algo e começa a entrar querendo oferecer algo. Isso é um tipo diferente de poder. É um poder que não precisa de reconhecimento, que não depende de como os outros respondem e que é completamente seu. Frase 5. Esse momento é tudo que eu tenho. Chegamos à mais poderosa de todas. Eu disse que ia deixar por último. Agora você vai entender por quê. Os estoicos praticavam algo chamado momento mori. Já falado várias vezes no canal, mas é sempre bom lembrar. É a lembrança da morte, não como um tema macabro de conversa de bar, mas como ferramenta diária de clareza. A ideia é simples, é brutal. Nada é garantido. Nem amanhã, nem a próxima hora, nem essa respiração. E quando você realmente absorve isso, não como um conceito intelectual, mas como uma verdade sentida, algo muda. É como você tratar o presente. Platão escreveu: o tempo é a imagem em movimento da eternidade. Isso bate diferente quando você percebe quando o seu tempo vai passar em outro lugar que não agora. No passado, repassando o que foi, no futuro, se preocupando com o que pode ser raramente aqui. Raramente presente de verdade no momento que está vivendo. Carl Jung identificou a capacidade de estar no momento presente em dois pilares centrais de saúde mental. E faz sentido. A maioria da ansiedade vive no futuro e a maioria da tristeza vive no passado. O presente é esse exato instante onde seus pés estão e onde pode existir. Mas não somos tão bons em escapar dele. Diga para você mesmo: esse momento é tudo que eu tenho, então vou aproveitá-lo. Não amanhã, não depois que resolver aquele problema, não quando a condição estiver perfeita, agora. Esse café que você está tomando enquanto lê isso, esse silêncio antes da casa acordar, essa luz que entra pela janela de manhã, esse momento onde você está respirando, ainda tem chance de fazer algo diferente. Isso não é poético, é urgente. Aristóteles falava sobre eudaimonia, o florescimento humano, não como uma conquista fatura, mas como uma qualidade de presença em que você vive cada momento como você aparece, com integridade, como você se relaciona com quem está diante de você agora. Aproveitar o presente não significa ignorar o futuro, significa parar de sacrificar o agora em altar de um depois que nunca chega. Porque você já notou isso? A tendência de adiar o prazer e a paz e satisfação para depois de terminar o projeto, depois de resolver uma situação financeira, depois de emagrecer, depois das crianças cresceram, depois de se aposentar, depois. E quando depois chega? Tem outras depois esperando? Seneca escreveu uma das lucidezes mais perturbadoras que existe. Não que tenho pouco tempo, é que desperdiço muito. Ele não estava falando de produtividade, está falando de presença. Os estoicos chamavam o estado de presença plena de atarashi, uma serenidade interior que não é sacudida pelo mundo externo, não porque o mundo parou, mas porque você aprendeu a se ancorar no agora. É uma das formas mais rápidas de acessar isso pela percepção sensorial, não como um exercício de meditação avançada, como uma coisa simples. Amanhã de manhã, antes de pegar o telefone, sente, feche os olhos e perceba onde está seus pés agora. O que você ouve? O que sente na sua pele? Qual a temperatura do ar? Esse simples ato de notar te traz para o presente, mais rápido do que qualquer técnica sofisticada, porque o presente existe nos sentidos e não no pensamento. E quando você está presente, algo acontece com o tempo. Ele não fica mais lento, mas fica mais rico. As coisas normalmente passariam despercebidas, um detalhe numa conversa, uma sensação no sol no rosto, um riso de alguém que você ama, essas coisas começam a aterrissar de verdade. Você para de coletar dias e começa a vivê-los. Esse momento é tudo que você tem, não no sentido que não há futuro, mas no sentido de que o futuro só existe quando chegar. E quando chegar, ele vai ser o presente. Então, o único lugar que você pode de fato viver, de fato agir, de fato amar, de fato crescer é o agora. Aproveite, não parcialmente, mas completamente. 5 frases que podem mudar sua manhã em menos de 1 minuto. Quem diria? Sou grato por estar aqui. Ontem não me pertence mais. Eu controlo minha mente. Bondade é minha força. Esse momento é tudo que eu tenho. Precisa de algo mais? Jamais. Não são afirmações de autoajuda superficial. São âncoras. São decisões que você toma antes do mundo que tome por você. Os estoicos não eram pessoas que fugiam da vida. Eram generais, escravos, imperadores, filósofos. Pessoas que enfrentavam pressão real, perda real, dificuldade real. Escolhiam cada manhã com que frequência sintonizava o dia. Você tem essa mesma escolha todo dia nos primeiros segundos depois de abrir seus olhos. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te fez parar, respirar e ver algo em um ângulo diferente, curta o vídeo. Esse gesto simples ajuda imensamente a levar conteúdo para quem precisa. Se inscreva no canal, um espaço construído com cuidado para trazer sabedoria estoica de forma prática e humana, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias. Tem um vídeo esperando você na tela agora que vai aprofundar algo que toca hoje. É hoje. Eu acho que vai ressoar muito bem para você. Obrigado por estar aqui, obrigado por escolher crescer, que sua manhã de manhã seja diferente e até a próxima.